pessoal, como é que vocês estão? Eu estou ótima, melhor ainda quando estou aqui com vocês, hein? Sétimo ano, vamos embora, que hoje a aula está uma delícia, tá? E a gente hoje vai falar mais sério. Ué, professora, falar de teatro, mas falar sério? Sim. Por quê? Porque o teatro afro-brasileiro, ele é também um teatro engajado. Mas primeiro a gente vai dar um bom dia para a Josi. Bom dia, Josi. Está aqui fazendo a tradução para as Libras. Fazendo com que tudo que a gente está falando aqui, não é, seja acessível para todos. Então, o teatro afro-brasileiro, ele é também um teatro engajado. Mas antes, vamos primeiro fazer uma leitura de imagem rápida, refletir sobre a mensagem que tem nessa leitura de imagem, nesse vídeo, né? E dar continuidade. Vamos começar? Existe um Brasil afro-brasileiro muito maior do que a gente imagina. A presença negra, ela pode ser perceptível, né, do Oiapoque ao Chuí. Temos trabalhado há muito tempo na perspectiva de produção do conhecimento, né, mas também pensando a produção do conhecimento de modo que homens e mulheres, né, negros e negras, sejam protagonistas nesse processo. A memória negra é algo fundamental, a memória negra é algo imprescindível. Nunca é tarde para se olhar o passado, rever o passado e resgatá-lo. No Brasil, antes da presença negra, né, a pecuária extensiva não existia, porque quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foram os povos escravizados. Isso é tecnologia também, isso é conhecimento. O equívoco de se achar ainda que essa contribuição foi apenas braçal, é um dano à compreensão dessa existência, dessa presença no país. Então é importante que a gente também tenha a oportunidade de rever esse olhar, sair desse lugar folclorizante para entender o significado deste conhecimento. O que é este conhecimento de matriz africana? É isso mesmo. Se folcloriza bastante a presença dos povos escravizados aqui, vindos aqui para o Brasil. Mas eles não trouxeram só conhecimento, cultura, enfim, não, costumes. Não, eles trouxeram também conhecimentos relacionados à agropecuária, a extensiva, por exemplo, que é uma tecnologia. Até hoje, nós produzimos, né? Naquela época eles produziam conhecimento e hoje também, tá? A gente falou agora na área científica, mas a área científica, a área literária, teatro. Então, o conhecimento dentro do nosso universo afro-brasileiro não está cristalizado apenas no folclore, gente. Não! Os povos escravizados, eles vieram com tecnologia não só na pecuária extensiva, quanto em tantas outras áreas. Ok? Vamos lá. Teatro popular e teatro engajado são duas denominações, entre outras, que ganharam corpo por intermédio de um vivo debate que atravessou o final do século XIX e se consolidou no século XX. O seu ponto de convergência estava na tessitura das relações entre teatro e política, ou mesmo entre teatro e propaganda, né? Então, o teatro engajado, né, no início do século XX, ele trouxe para a cena teatral, tá, as discussões políticas, sociopolíticas, político-econômicas, sociopolítico-econômicas, que estavam
fervendo, efervescentes naquele momento. Então, o teatro, como qualquer outra linguagem artística, ela reflete, ela trabalha, ela, como é que eu posso dizer, ela documenta, né, o momento sociopolítico, econômico em que ele está inserido, em que aquele texto teatral foi escrito, né? Olha, gente, sabe a quem eu não dei bom dia e que eu vou dar um bom dia bem gostoso agora? Para minha parceira, Vilma, bom dia! Bom dia, Gine. Bom dia vocês aí do outro lado da telinha. Vamos participar dessa aula que está bem interessante. Teatro é sempre um assunto maravilhoso. Pois é, e eu trouxe uma coisa que a gente gosta muito de falar e discutir, que é o teatro engajado, né? Aquele teatro que tem a proposta de politizar, né? Pois é, e é bem rico, né? A gente pensar também na perspectiva, né, afro-brasileira, né, desse teatro, é bem interessante. Eu estou empolgada com a aula. Maravilha! Eu quis realmente colocar o teatro afro-brasileiro, né? Inserir ele dentro desse engajamento, porque ele foi de suma importância para o artista negro brasileiro, tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Bom, nessa aula, né, a gente vai utilizar a expressão teatro negro, da mesma forma que se fala poesia negra, literatura negra, isto é, para designar o teatro no qual a presença de personagens negros afro-brasileiros se registra de modo marcante, se não total. Ok? Entende-se como pertencentes ao teatro negro ou teatro afro-brasileiro? Olha. Maria, abraça quem quiser, ô Maria. A mulher mirou-se no espelho. 1000 rugas, só as visíveis sorriam, perpendiculares às linhas das ruas. Amadurecidos sulcos atravessavam o opaco e o fulgor dos seus olhos, em que a íris, entre o temor e a coragem, se expunha ao incerto vai e vem da vida. A mulher mirou-se no espelho de suas lágrimas. Os finos lágrimas na plenitude da vazante, e no fluxo e refluxo do seu eu, e o tempo se render. Viu dias gastos em momentos renovados da esperança na cintura. Bom, vejam nessa leitura de imagem que é uma apresentação, né, teatral de mulheres. É um texto com recortes de poesia de uma poetisa negra, né, e elas discutem exatamente e falam de maneira poética exatamente sobre a mulher negra, né, dentro dessa cena, desse cenário que nós vivemos na atualidade. Eis o engajamento. Então, entende-se como pertencentes ao teatro negro, ou teatro afro-brasileiro, peças em que o negro brasileiro aparece como elemento central, com toda a sua específica bagagem histórica, psicológica e social. Discute-se exatamente todas as temáticas, elas são em cima daqueles personagens e de sua trajetória, tá? A trajetória do povo negro na atualidade. Bom, os autores eles utilizam essa presença em cena para contracenarem a força dramática indispensável ao teatro. Mesmo os movimentos culturais aparentemente mais abertos e progressistas, como a Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922, sempre evitaram até mesmo mencionar o tabu das nossas relações raciais, tá? Entre o negro e escravizado e
o branco. E o fenômeno de uma cultura afro-brasileira à margem da cultura convencional do país. Ou seja, tudo sempre gerou em cima do eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? A Europa, né? Os povos europeus, os brancos, né? Enfim. Bom, o papel do negro no teatro brasileiro. A fundação e estreia do TEN, T-E-N, Teatro Engajado, que surgiu em 1944, no Rio de Janeiro. Um teatro experimental que se propunha a resgatar no Brasil os valores da pessoa humana e da cultura negro-africana. Degradados e negados por uma sociedade dominante que, desde os tempos da colônia, portava a bagagem mental de sua formação metropolitana europeia, como eu falei para vocês, imbuída de conceitos pseudocientíficos sobre a inferioridade da raça negra. Fala sério. Quebrou-se com isso e o teatro veio também para quebrar com essa coisa sem sentido, né? Propunha-se ainda a trabalhar pela valorização social do negro no Brasil através da educação, da cultura, da arte, em especial, né, teatro. A um só tempo, o TEN, tá? O grupo TEN, alfabetizava seus primeiros participantes, recrutados entre operários, empregados domésticos, favelados sem profissão definida, modestos funcionários públicos, e oferecia-lhes uma nova atitude, um critério próprio, que os habilitava também a ver e enxergar o espaço que ocupava o grupo afro-brasileiro no contexto nacional. O engajamento maior era exatamente discutir, colocar, mostrar através da cena teatral, trabalhando antes a pessoa, não é? Depois o ator, o corpo do ator e a mente, para trabalhar num teatro onde eles iam discutir exatamente, onde se ia discutir exatamente o contexto nacional e a pessoa negra inserida, né? O brasileiro negro inserido nesse contexto. Bom, teatro com engajamento político e ideais sociais. O TEN procurava dimensionar a verdade dramática, profunda e complexa da vida e da personalidade do grupo afro-brasileiro. Aqui nessa leitura de imagem a gente vê dois atores negros que, inclusive esta atriz que a gente está vendo aqui, nessa leitura de imagem, ela trabalhou, né, migrou da TV, do teatro para a TV na rede, numa rede de televisão, né, bastante conhecida. Ela trabalhou muitos anos, né? E os papéis que ela fazia no teatro sempre era questionado. Por que nas telenovelas de época, né, essas grandes atrizes elas tinham que fazer papéis, né, o papel do negro escravizado sempre. Então, mas com o tempo, depois do TEN, depois desse movimento, depois dessas discussões,
até mesmo a telenovela foi modificando, né, a maneira e os papéis, né, o protagonismo para a pessoa negra chegou, tá? Então, foi uma evolução muito grande e nasceu, né, dentro da dramaturgia, seja ela no teatro, na TV ou no cinema, o TEM ele foi essencial. O TEM foi essencial para essas 3 áreas, tá? Exatamente porque fazendo, discutindo, vivenciando isso, pôde revelar também atores e atrizes maravilhosos. Bom, o TEM ele foi fundado e dirigido por Abdias Nascimento e Maria Nascimento, que é a esposa dele, tá? A ideia para a sua criação nasceu em 1941, após um encontro com os poetas Efraim Tomás, Godofredo Tito e Raul Jung, e Napoleão Lopes Filho, que desde a década de 30 formava a Santa Irmandade Orquídea, para assistir à peça O Imperador Jones, de Eugênio O'Neill, no Teatro Municipal de Lima, no Peru. Então, naquela montagem, surge do nada, não é do nada, né? Surge um ator branco com o rosto pintado de negro. O argentino Hugo De Vieri, né? Interpretava um protagonista negro. Mas o cabelo era branco, pintou a cara de negro? Como assim? Blackface? Aqui é proibido, hein, gente? Vamos fazer uma leiturinha de imagem, assim que a imagem aparecer. Ator branco do Teatro del Pueblo, de Buenos Aires, que fazia o papel do Imperador Jones. E ele se pintava de preto. Aquele me causou uma profunda tristeza e revolta ao mesmo tempo. Né? Esse valeu a viagem, porque aí eu vi o que eu devia fazer quando chegasse ao Brasil. Eu vou fazer um teatro negro no Brasil, para que também lá também não cometa a mesma coisa. Isso mesmo que eu senti, quanta gente ele tenha sentido, tá? Mesma coisa. Pois eu não poder representar, ser excluído e tudo. E fui embora, fui aprender teatro. Aí que eu fui aprender teatro. Cheguei em Buenos Aires, aí comecei a frequentar o Teatro del Pueblo. O Teatro del Pueblo já também interessante, porque depois do espetáculo havia um debate aberto ao público. Então se analisava a peça, analisava todo o espetáculo, a direção, a interpretação, os figurinos, o cenário, tudo isso. Era muito bonito. E lá eu fiquei bastante tempo, anos atrás. Fiquei 1 ano ou mais, sei lá. Ao retornar ao Brasil, a prisão, o inquérito pela briga com o delegado do DOPS, uma das confusões que Abdias e Rodrigues Alves se meteram em São Paulo, havia corrido à revelia e a prisão decretada. Porque foi um delegado que apanhou daquilo que ele já... Bom, eu queria mostrar um pouco mais, né, desse histórico do Abdias, porque entra pela nossa ditadura, né? Então, ao discutir com um delegado branco, lógico, né, Abdias levou, infelizmente, foi autuado, né, por agressão, né? Então, coisas da ditadura, né? Que alguns dizem que não existiu. Fala, sério? Vou perguntar ao professor Luciano, que é professor de História. Bom, um silêncio, aquela questão do blackface. Gente, aquilo ali é ofensivo. É ofensa ao afro-brasileiro, ao povo negro. É ofensa, ok? Então, o silêncio surdo era imposto à personagem negra ao longo da história do teatro branco brasileiro. Flora Susskind lembra a peça O Crédito, né, de José de Alencar,
representada em 1857, e registra a mudez das personagens escravizadas, que nem mesmo articulam breves respostas, limitando-se a uma movimentação silenciosa no sentido da execução de uma ordem recebida. Você sabia, hein, que no século XVIII a maioria dos componentes dos elencos das casas de espetáculo da então colônia portuguesa, com certeza, era constituída por negros, escravizados na sua maioria, e praticamente não existiam artistas do sexo feminino? Curiosidade, tá vendo? Dini também é conhecimento, a arte é sempre é conhecimento, né? Mas, vamos prosseguir. Aqui eu trago um breve histórico, tá? Da personagem negra no teatro, né? Que, segundo a análise de Miriam Garcia Mendes, fez uso da personagem negra na dramaturgia brasileira no século XIX de duas formas bem definidas. Nas comédias, como elemento característico da sociedade da época, ou nos dramas, como personagem representativa, às vezes só simbólica, de um problema social e do cativeiro, tá? No caso, a ênfase era isso. A pessoa negra, ela não produzia conhecimento, ela não protagonizava, ela era apenas objeto, né, um problema social e alguém para mostrar como era o cativeiro. Depois da abolição, o interesse dos autores pelo tema decaiu, e só com o renascimento da comédia de costumes, a partir de 1916, as personagens negras reapareceram através dos estereótipos. Outra coisa bastante ofensiva. Mais conhecidos como o do mentiroso, do irresponsável, a vítima da brutalidade do sistema escravocrata, sempre dessa forma estigmatizada. Na face do jovem, o frescor na pele e o brilho nos olhos são dúvidas, entrelaçadas nas mãos de ambos. O velho tempo funde-se ao novo tempo e falas silenciadas explodem. O que os livros escondem? As palavras. Longo tempo decorreu até que o teatro abandonasse aqueles estereótipos caricaturais e restituísse ao afro-brasileiro a dignidade tanto tempo negada. Como a gente vê aqui nessa produção, eu botei mais um pouquinho, porque vale muito a pena assistir, né? Aqui a gente tem, com o decorrer dos tempos, né, os atores afro-brasileiros não podiam aceitar essa distribuição de papéis. Atentos e pretendendo intervir sempre em todo lugar em que a discriminação se faz sentir de modo mais gritante, escritores afro-brasileiros também enveredaram no campo da dramaturgia. Negro, né? Dramaturgo negro escrevendo para um elenco negro. Não nos satisfaz a posição de figurantes com uma ou outra fala. Queremos protagonizar os nossos sentimentos, declarou Haroldo Costa, conhecido intelectual negro no Brasil. A iniciação teatral de Haroldo Costa deu-se no Teatro Experimental do Negro, no TEN, quando atuou na peça O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso. Este aqui é de quem nós estamos falando. E ele, a partir desse momento, começou a escrever para a dramaturgia negra, ok? Para o teatro negro. O engajamento cultural e político, né, do teatro do TEN. Ele foi aberto primeiramente no Rio de Janeiro, funcionou também com bastante intensidade em São Paulo por cerca de 20 anos. Teve como meta principal o resgate do legado cultural africano no Brasil através do teatro. E, segundo suas próprias palavras, seu fundador pretendia, com isso, organizar um tipo de ação que, a um tempo, tivesse significação cultural, valor artístico e função social.
teatro engajado. Bom, aqui tinha uma leitura de imagem, mas a leitura de imagem ela não funcionou. Então vamos passando, vou ficar devendo. O TEM foi pensado para ser um organismo teatral que promove o protagonismo negro, nas palavras do próprio Abdias do Nascimento. Desde que era ainda uma ideia em gestão, o TEM teria como papel defender a verdade cultural do Brasil. A atriz negra, né, o ator negro, ele tem que ser muito perseverante e tem que ter uma resistência muito grande para manter e sustentar essa profissão no seu dia a dia, na sua vida. Porque, infelizmente, não são os nossos escritores que escrevem para nós. Na maioria das vezes, não são os nossos diretores que estão nos dirigindo. Então, nós somos ainda um parafuso dessa engrenagem toda. Entenderam, né, a situação do ator negro no Brasil ainda, né? Bom, fazendo só um resumo para a gente terminar, a atuação do TEM não se limitava ao teatro ou à crítica social restrita à esfera da discussão. Os desejos do grupo incluíam a melhoria real da qualidade de vida da população afrodescendente, o que não podia prescindir do engajamento político de artistas, atores, diretores e demais formadores de opinião. Assim, o TEM organizou o Comitê Democrático Afro-Brasileiro e, em seguida, a Convenção Nacional do Negro, que apresentou a Constituinte de 1946, entre outras propostas, a exerção da discriminação racial como crime de lesa pátria. Merecem destaque também a realização, em 1950, do primeiro Congresso do Negro Brasileiro e a edição, entre os anos de 48 e 51, do Jornal do Quilombo. Bom, pesquise sobre as peças de teatro do Grupo TEM, tá? Escreva no seu caderno, discuta o assunto com seu professor ou professora de arte e passe para nós a sua impressão. Vá lá no YouTube, assista de novo a aula, converse com a gente, fale o que você gostou, o que faltou, e a gente vai construir um conteúdo bem legal. Vilma, obrigada por estar aqui. Nada. Vamos nos despedir? Josi, tchauzinho. Pessoal, até a próxima aula.